Exercício 8. Bom, pessoal, nesse momento que a gente está, né, de isolamento social, além das aulas que eu preparo para vocês, que eu gravo, as coisas que eu faço do doutorado, eu também estou achando um tempinho para jogar um pouco mais do que eu já estava jogando antes, né? Não é novidade para ninguém que eu jogo videogame. E, bom, em função do lançamento Resident Evil 3, o remake, eu decidi jogar de novo Resident Evil 3 Nemesis. E aí tá, finalizei o jogo e me inspirei. Decidi fazer um exercício para vocês de Resident. Quem for jogar vai ver que vai chegar uma hora, tem uns quadros que tu pega umas pedras preciosas, tem que botar numa certa ordem que o relógio vai girar de forma que ele tem que ficar meia-noite. Cada pedra tem um peso distinto que faz o relógio mexer. Bom, aqui eu usei isso, mas para resolver um problema de joias. Então diz aqui, ó, o hábito cristalino é o termo utilizado na mineralogia para descrever a aparência típica de um cristal. E aí no Resident Evil tu pega esses cristais para fazer isso que eu acabei de dizer. Em especial, os cristais, nessa parte aqui, ele é um cristal que ele tem 30 arestas. Então vamos lá, é bem parecido com esse rubi aqui. Então, o A tem 30 arestas e 20 vértices. O que o nosso problema pede? Então, a quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal utilizado pela Jill, nessa parte é o que? Vamos usar direto a nossa relação de Euler, que é V mais F igual a A mais 2. A gente quer saber o que? A gente quer saber o número de faces. Então, vamos isolar as faces, que vai ser igual a arestas mais 2 menos V. Tenho aresta, tenho vértice, só vou substituir. Então, 20 mais... só um pouquinho, desculpem. 30 arestas, isso, me confundi aqui. São 30 arestas, não 20. Então, 30 arestas mais 2, menos 20 faces. Então, a gente vai ter aqui menos 20 vértices, então o número de faces vão ser o quê? 32 menos 20. Então, faces são iguais a 12. Então, esta pepita, né? Esta joia utilizada tem 12 faces. É um D20. Desculpem, é um D12. Tá bom? Exercício 9. Tá? A gente tem um poliedro que ele tem o quê? 5 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Quer saber quantos são as arestas? Então, vamos trabalhar primeiro aqui, ó. Então, a gente tem o quê, ó? Triângulo. Vamos escrever aqui. Triângulo. Que diz o quê? Eu tenho 4 faces triangulares. Certo? 4 faces. E quadrangulares, vamos botar aqui, quadrado, eu tenho 5 faces também. Então, aqui eu já consigo achar o total de faces do meu polígono, certo? Do meu poliedro. Ele tem um total de 9 faces. Certo? Então, agora, para descobrir o número de arestas, pessoal, vamos simplesmente... Essa informação é só uma informação extra, porque para achar o número de arestas, a gente tem o quê? 4 faces de 3 vértices, mais 5 faces de 4 vértices, dividido por 2. Então, isso aqui dá o quê, ó? 12, só um pouquinho, isso aqui dá igual a 12 mais 20 dividido por 2, isso aqui dá igual a 32 dividido por 2, que é igual a 16. Então, eu tenho o número de arestas igual a 16. Tá bom? Exercício 10. Um poliedro tem 11 faces triangulares, 2 quadrangulares, 7 pentagonais e ele quer saber o número de vértices. Então, vamos escrever aqui a primeira coisa. Então, vou chamar de T as faces triangulares. Ele tem 11 faces. Ele tem quadrangulares, ele tem exatamente 2 faces. E pentagonais, ele tem 7 faces. Certo? Então, daqui a gente já consegue ver que o nosso polígono tem o total de 7
mais 2, 9. 9 mais 11, 20 faces. Então, o nosso polígono tem 20 faces. Então, vamos descobrir agora o número de arestas aqui, ó, pessoal. Arestas vão ser o quê? Ó? Eu tenho 11 faces triangulares, mais 2 faces quadrangulares, mais 7 faces pentagonais. Para a gente garantir que não vai somar duas vezes, a gente divide por 2. Então, isso aqui vai dar um total de 38. Então, agora eu sei que o número de arestas é igual a 38. Então, com essas duas informações, a gente pode usar a relação de Euler e conseguir descobrir o número de vértices. Lembrando que vértices mais faces são igual a aresta mais 2. Quero descobrir o número de vértices, vou isolar ali, ó, o número de vértices, certo? Então, vértices vão ser igual a 38 mais 2 menos 20. Então, o número de vértices vai ser igual a 40 menos 20. Então, vértices são iguais a 20, certo? Então, com isso, a gente tem vértices, faces e arestas. Exercício 11. Tá, esse exercício na lista de vocês está com o link ali, na forma poligonal dele e na forma que depois tu bota textura, alguma coisa. Só que, tipo, eu não tive tempo de ler as diretrizes em relação ao copyright e tudo. Como, né, eu sei que a Nintendo é bem chata, eu não quis correr esse risco, então eu tirei o link dali. Né, mas, e me desculpe também que aqui é Tomb, faltou um B aqui. Mas lembrando os jogos antigos, né? Se tu vê lá no PlayStation 1, Tomb Raider, por exemplo, esse Dragon Ball Z Final Bolt, né? Que tinha bons desenhos, mas era todo poligonal na hora da luta. Final Fantasy VII, o original, né? Era um novo que saiu, que por sinal tá muito bom. The Legend of Zelda, por exemplo, né? Ocarina of Time, o Majora's, eu prefiro Ocarina. Né? Entre outros jogos da época, eles tinham gráficos poligonais. Né? E aí, pensando nisso, eu decidi fazer um exercício para vocês. Então, né, eu pesquisei como é que foi feita a construção do Link, né, o herói principal do jogo do Zelda, da The Legend of Zelda. E aí, o que a gente tem? O esboço inicial ele é composto pelo quê? Ele é composto por 8 triângulos e 4 quadrados. Então, daqui, pessoal, a gente já consegue descobrir que o número de faces vão ser 8 mais 4, né? Eu tenho 8 faces triangulares mais 4 faces quadrangulares, dando um total de 12 faces. Certo? A gente também consegue descobrir o que é o número de arestas, ó, pessoal. Eu tenho 8 faces triangulares mais 4 faces quadrangulares, dividimos por 2 para garantir que a gente não vai pegar repetido esses valores. Então, isso aqui dá 20. Então, eu já sei também que o meu número de arestas é 20. Agora, para determinar o número de vértices que compõem o esboço inicial do Link, a gente vai fazer o quê? Link, né, pessoal? Não Zelda. Zelda é a princesa. Link é o herói. Então, vamos lá. Para descobrir o número de vértices, a gente usa a nossa relação de Euler, que diz que V mais F é igual a mais 2, a arestas, né? Então, V vai ser igual a A mais 2 menos F, vértices vão ser igual a 20 arestas mais 2 menos 12 faces. Então, isso aqui dá igual a 22 menos 12. Então, o número de vértices do esboço inicial do nosso incrível e querido herói Link é igual a 10 vértices. Tá bom? Exercício 12. Bom, pessoal, esse é o nosso último exercício. Se tu olhou minha lista de exercício, lá também tem um polygon, né? Uma imagem de um polygon. Eu não botei também, com medo das diretrizes de copyright do YouTube, que eu não li ainda, vou ler. Né? E daí, para não ter problema, eu tirei. Mas se tu quiser dar uma olhadinha lá na lista, se tu não for meu aluno, me manda um e-mail ou deixa um comentário aqui embaixo que eu te mando a lista. Tem um Porygon lá, né? Porygon é o Pokémon número 137, né? Eu gosto muito de Pokémon também, né? Os meus alunos podem ver pelas minhas camisas. O que a gente tem?
o Porygon, o nome dele é em relação a por ele ser todo poligonal, né? É um Pokémon poligonal. Em especial aqui a gente tem que descobrir quantas faces desse Pokémon, quantas faces são triangulares, ele é composto de faces triangulares e quadrangulares. Quantas faces desse tipo ele tem? Mas antes disso a gente tem algumas informações. A gente sabe que o número de arestas do Porygon são 17, tá bom? Então o que vai acontecer? O número de faces do Porygon, o número de faces totais, vai ser a soma das faces triangulares mais a soma das faces quadrangulares. Eu vou botar um F3 para faces triangulares e F4 para faces quadrangulares. E o número de arestas, pessoal, é o quê? 3 vezes o número de faces triangulares mais 4 vezes o número de faces quadrangulares. Dividimos por 2 para se livrar do risco das repetições. Só que a gente já sabe que o número de arestas é igual a 17. Então, isso é igual a 3F3 mais 4F4 dividido por 2. Se a gente fizer essa sequência de contas aqui, a gente vai encontrar o seguinte, que isso aqui vai ser 34 igual a 3F3 mais 4F4. Vamos guardar essa informação aqui, que ela vai nos ajudar mais para frente depois. Vamos deixar em destaque aqui, e depois a gente vai usar ela, tá bom? Então vamos lá de novo. Além disso, pessoal, a gente sabe que a soma dos ângulos internos das faces é 2520. Então vamos usar a nossa fórmula da soma dos ângulos internos, que diz o quê? Lembra? Está lá na aula de polígonos, dá uma olhada lá. Então é igual a vértices menos 2 multiplicados por 360, tá? Então, se a gente pegar isso aqui, a gente já sabe que a soma dá 2520. Isso aqui vai ser igual a V menos 2 multiplicados por 360. Se esse 360 está multiplicando, passa dividindo. Então, 2520 dividido por 360, isso é igual a V menos 2. Se a gente fizer essa divisão, a gente vai achar o quê? Que isso aqui dá 7 é igual a V menos 2. Então, a gente sabe que o Porygon, o número de vértices dele é exatamente 9. Então, a gente já tem que ele tem 9 vértices, tá? Então, agora a gente vai usar o quê? A gente vai usar a nossa relação de Euler. Opa, deixa eu só... A gente vai usar a nossa relação de Euler. Desculpem ali, meio torto, mas é para a gente ocupar o máximo de espaço possível. Então, a relação de Euler diz o seguinte, que V mais F é igual a A mais 2. Então, eu sei que eu tenho 9 vértices. Aqui, o que eu tenho? Ó, F3 mais F4, que são o total das faces, é igual a o número de arestas, certo? Que é igual a 17 mais 2. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? F3 mais F4 é igual a 17 mais 2, que eu já vou botar quanto que é 19, menos o 9 que está aqui. Então, 19 menos 9, que é igual a 10. Tá? Então, aqui, ó, então a gente sabe outra informação importante, é que F3 mais F4 é igual a 10. Então, vamos usar agora essas informações. Eu vou isolar aqui um dos dois, vou isolar o F3. Então, eu sei que F3 é igual a 10 menos F4, tá? Então, isso aqui é o valor do F3. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou vir nesta relação aqui, ó, e vou substituir. O que a gente tem, ó? 34 vai ser igual a 3 vezes... Quanto que a gente diz que vale o F3? 10 menos F4 mais 4F4. Então, se a gente resolver isso aqui,
a gente vai encontrar que F4 é igual a 4. Tá certo? E se a gente usar essa informação aqui, a gente acha que o F3 é igual a 6. Então, o que é a pergunta do nosso problema? Quantas faces desse tipo apresenta essa espécie de Pokémon? Então, ele tem 6 faces triangulares e ele tem 4 faces quadrangulares, quadradas. Tá bom? Espero que tu tenha conseguido entender. Se algum passo não ficou muito claro para ti o que a gente fez, por favor, olha o vídeo de novo. Se ainda não deu, me escreve ou deixa um comentário aqui que eu te ajudo a resolver de outra forma o exercício. Então é isso, muito obrigado e tchau!